Olá, olá Claudinha, seja bem-vinda, tudo bem? Carlos Alchente, nós vamos dar início à nossa live de hoje. Para aqueles que estão entrando, estamos começando. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os cuidados do corpo e do espírito. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo, né? Bem legal que tenha a presença de vocês, a participação de vocês. Se puderem ir dando um ok aí em relação se o som tá legal, se a imagem tá ok. Tudo tranquilo? Podemos continuar? Sejam bem-vindos, bem-vindas a todos. Hoje vai ser um bate-papo bem legal e a gente vai estar aqui com uma amiga, a Wilma Ney, ela é assistente social, é evangelizadora do Centro Espírita Francisco de Assis, né? E ela vai estar com a gente aqui puxando esse papinho que na verdade é de todos, né? Vamos ver se ela já consegue entrar. Tá aguardando aí a entrada dela. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Wilma. Que bom estar te reencontrando, né? Falando aí com os Então, amigos de Fortaleza. com certeza, um grande prazer. Então, Wilma, nós vamos hoje falar sobre os cuidados com o corpo, com o espírito, né? Estamos vivendo esses tempos tão delicados, né? Não só do período da pandemia, mas dos últimos anos, onde a gente vê o mundo todo aí enfrentando tantos desafios, né? Tantos pensamentos muito polarizados, discussões à flor da pele aí todos os dias. E, mais do que nunca, a gente precisa estar atento a esses cuidados para dar conta, né? Dar Com conta de certeza, tantos desafios. com certeza. Gostaria de dizer também para os amigos que estão entrando que fiquem à vontade para fazer perguntas, colocar suas observações, né? A ideia é que a gente faça realmente essa troca, né? Sim, é um prazer, gente. Olá para todo mundo que está aí, povo lindo do meu coração. E a gente fez um combinado, né, o Michele. Não sei como é que você quer que a gente faça. Você entra primeiro com a parte lá da psicologia e depois eu entro com a parte doutrinária, a gente faz ao contrário. Como é que você prefere? Eu acho que a gente pode ir batendo um papinho, né? Interagindo. A gente puxa uma coisa e vai completando outra, né? A Ok. gente posso até iniciar aqui, assim, já compartilhando aí com todos os amigos, né? Que a gente trouxe aqui para o nosso estudo, assim, uma referência, que é o livro O Homem Integral, psicografado pelo Divaldo, né? Pelo Espírito Joana de Ângeles. É um livro que traz umas reflexões interessantes, porque ela vai tratar do ser como um todo. Ela já inicia, eu gostaria até de fazer uma breve leiturazinha aqui do início dos pensamentos que ela traz na abertura. Ela coloca: as enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social, mamífero, bípede, bímano, capaz de linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, ser humano. Então ela já começa assim nos desafiando em debater essa complexidade do que nós somos. Uhum. Às vezes a gente ainda tem assim uma ingenuidade muito grande ao refletir sobre nós mesmos. Nós nos quebramos muito. Eu acredito que até mesmo pela própria influência educacional que a gente teve, né? Desde o Sim, século XIX, os modelos educacionais costumam muito quebrar tudo que a gente vai estudar. A gente só vê as coisas por partes, né? E isso. aí a gente tem essa tendência, é muito comum, por exemplo, no meio espírita, as pessoas
refletir ou se questionarem quando estão sentindo algo ou estão com alguma dificuldade, se é físico, se é espiritual, né? É muito comum, será que isso é espiritual? Será que isso é meu? Será que não é? Né? E aí a Joana, ela começa trazendo essa reflexão que eu acho rica, porque ela começa por nos dizer já que, olha, nós somos tudo isso, tudo junto e misturado, né? Somos E um aí, conjunto, né? um conjunto. Somos um conjunto. E que interagem o tempo todo, né? Assim, tudo que a gente sente, tudo que a gente vive, está em constante relação. Então, mesmo que algo tenha sido motivado por uma questão espiritual, ela vai com certeza refletir no físico e vice-versa, né? Como vai refletir no psiquismo, nas emoções. Então, eu já queria dar esse pontapé na nossa conversa, convidando a todos a nos olhar por esse aspecto, né? Como esse ser complexo, cheio de dimensões, né? Que nós somos constituídos por todos esses aspectos e pensando assim a gente vai conseguir dar passos importantes no conhecimento de nós mesmos, né? Naquele velho, aquele velho questionamento que a gente costuma fazer, né? Conhece-te a ti mesmo, quem nós somos, né? E aí acho que a gente pode pegar esse viés para ir tecendo aí o nosso diálogo. Sim, e eu queria trazer, Michele, lá no capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, existe o item 11, que fala justamente sobre cuidar do corpo e do espírito. E aí vem colocar justamente isso que você traz dessa obra aí, né, do ser integral, que é para a gente entender que tudo interfere, todo o aspecto espiritual interfere no corpo físico, assim como também o corpo físico interfere no fator espiritual, de modo que nós somos completamente interdependentes e interligados, né? Como você falava, então, uma coisa interfere diretamente na outra, então a busca é o equilíbrio. É o equilíbrio que nós precisamos buscar, dessas vertentes do que nós somos, né? Desse ser completo que você traz, que é o que nós somos. E aí a nossa percepção sobre esse ser completo vai mudar totalmente a nossa forma de conduzir esse ser completo que nós somos. Não é verdade? Exatamente, é justamente isso, porque quando a gente passa a se entender, né, a gente vai tomando posicionamentos diante desse entendimento, né, essa é a parte legal da coisa, porque às vezes a gente pode pensar, se conhecer para quê? Entender de onde vem determinado sentimento ou pensamento vai fazer diferença, né, e é justamente isso aí que você colocou, é o seu posicionamento diante disso. Né? Então, é muito comum, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, principalmente, a gente começa a descobrir as facetas do espírito, né, que são extraordinárias, as potencialidades, as possibilidades. E aí, se a gente não tiver cuidado, a gente vai tendo uma tendência a entrar só para o olhar do espírito e começar a relaxar dos cuidados com a matéria. Né, com o corpo físico, e aí é importante que a gente consiga trazer essa união dessas duas coisas, né? Assim também como nós podemos fazer o inverso, né? Dar muito foco no espírito, mas descuidar um pouco do corpo físico. E aí também nós teremos consequências, porque nós precisamos buscar esse equilíbrio. Então, cada uma dessas vertentes que nos compõem, elas têm uma função nesse conjunto, né? O corpo físico tem a sua função orgânica para que ele possa ser o veículo do espírito, não é verdade? Então, nós precisamos cuidar dos dois para que esse conjunto possa dar bem conta do seu recado nessa experiência enquanto encarnado nesse planeta. Lindo que é a Terra, não é verdade? E o legal disso que você traz é justamente nos faz entender que é por isso que nós reencarnamos, né? Se não tivéssemos que cuidar do corpo, qual seria o objetivo de estar na Terra, né? Nós teríamos os cuidados lá no mundo espiritual, né? Aos arredores da Terra. A gente reencarna porque a matéria tem um impacto sobre nós, né? A cultura tem um impacto sobre nós.
Então, assim, a Isso. gente até entrando no conhecimento um pouco mais acadêmico, né, a Organização Mundial de Saúde nos tem como seres biopsicossociais, espirituais e Uhum. ecológicos, né, que anda exatamente em comunhão com isso que a Joana de Ângeles nos traz, né? Uhum. Todas essas dimensões do ser constituindo os aspectos de saúde. Então, nós Sim. precisamos olhar para todas essas dimensões. E aí eu lembrei também agora, eu não tinha nem pensado nisso, mas me veio aqui à mente a evangelização de espíritos, né? Uhum. Eurípides Barçanufo, né? Ele, na sua proposta pedagógica da evangelização de espíritos, ele costuma pensar muito toda essa complexidade também. E lembrar da questão cultural. Então, tem alguns momentos lá da pedagogia da evangelização de espíritos que ele nos convida a refletir sobre o lugar onde a gente nasceu. Né? Uhum. Eu lembrei disso agora porque isso foi uma coisa que me marcou bastante. Em toda a minha trajetória espírita, eu nunca tinha parado para pensar a diferença que seria se eu tivesse nascido em Fortaleza, se eu tivesse nascido na Europa, se eu tivesse nascido na África, né? Se eu tivesse nascido numa família X, Y, Z, e aí a gente fica pensando, faz diferença? Será que as questões culturais afetam a minha personalidade? Uhum. A influência do meio, né? Nós somos A seres influência do sociais meio. encarnados também, não é, Michele? Nós somos seres, enquanto encarnados, nós temos uma vivência, temos uma constituição social, a necessidade de viver em conjunto com outras pessoas, né? Que vem as necessidades não só do espírito, mas também as necessidades do corpo. Daí a importância do Isso. conjunto, não é verdade? E lembra também, de forma importante, a nossa responsabilidade com isso, porque ao mesmo Uhum. tempo que eu entendo que eu me constituo socialmente, eu também entendo que eu interfiro a constituição social do outro. Isso. Né? Então, amplia aí a nossa responsabilidade com a gente mesmo e com quem está ao nosso redor, com quem está ali próximo, né? Sim. Não só A para o Cláudia momento. diz aqui, a Claudinha diz aqui, penso ser primordial nos amarmos, sermos solidários com nós mesmos para começar, e Cláudia, eu perdi aqui, peraí, para começar essa viagem do autoconhecimento. Incrível, né? De fato, assim, você trouxe um ponto super importante, porque a viagem do autoconhecimento muitas vezes ela é bem dolorosa, né? Uhum. E o amor que você colocou aqui, Cláudia, é fundamental. A gente já tem que iniciar essa viagem se amando, né? Se perdoando e sempre entendendo o nosso papel diante disso, porque você imagina você adentrar ao conhecimento de si mesmo, encontrando dificuldades, momentos tormentosos, e não tiver amor, a gente não consegue dar conta desse trajeto, né? Com certeza. E entendendo, né, Michele, que tudo que nós fazemos agora, todo o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas relações, elas terão um impacto não só no momento atual da nossa vida, mas elas terão um impacto no porvir do outro, né, com quem nós nos relacionamos, inclusive nas próximas existências ou nas próximas experiências que nós tivermos. Nós não podemos esquecer que nós estamos na nossa melhor versão, né? Nós somos o É isso aí. resultado de tudo que nós construímos ao longo das nossas existências anteriores e estamos aqui agora semeando o nosso porvir. Então, tudo isso, essa busca desse equilíbrio também vai fazer toda uma diferença nesse dia de amanhã, digamos assim, né? É verdade. A Ana que colocou que a cegonha acertou bem na mosca, né? Que acertou bem o alvo. E geralmente ela acerta mesmo, Com né? certeza. A gente entender que a gente nasceu na cidade certa, na família certa, com o Sim. vizinho certo, ganhou a sogra certa, o chefe lá é ele mesmo, que Ele mesmo. Que nada disso foi é bem legal. coincidência, que nada disso foi por Não foi. acaso. É, com certeza. A perfeição do planejamento, né?
reencarnatório, de todas as experiências, de tudo que nós precisamos vivenciar. E não esquecendo que nessa vivência toda, que certamente tem o conflito, tem as dificuldades que são próprias e são necessárias à nossa caminhada, não é? Diante disso tudo, nós precisamos buscar esse equilíbrio do corpo e do espírito, né? Que a gente está tratando aqui. Inevitavelmente, né, terá o conflito. Sim. Porque somente os espíritos que já chegaram em alta envergadura moral, né, não se sentem mais atingidos pelo que está ao redor e não necessitam mais passar pelas provas, né? Nós estamos num mundo ainda de provas e expiações e realmente precisamos aprender com essas experiências. Logo quando eu cheguei à doutrina espírita, na verdade, durante muitos anos, eu sempre tive muita resistência a aceitar que a gente tinha que passar pela dor para crescer. Né? Então, eu sempre dizia, não, mas a gente pode aprender também pelo amor. E pode. Né? Nós temos imensas possibilidades de aprender pelo amor. A questão é se a gente aceita esse aprender pelo amor. Normalmente nós ainda somos espíritos bem teimosos, ainda muito apegados à estrutura que nós construímos de nós mesmos nas diversas existências. Sim. Então a gente tem uma tendência muito grande a repetir comportamentos. Sim. Né? A nossa tendência natural, se a gente não parar para refletir ou não se sentir envolvido numa situação que nos leve a mudar de rumo, normalmente a nossa tendência é ir com o mesmo hábito de sempre, fazer as coisas do mesmo jeito que a gente sempre fez, mesmo dando errado, a gente vai lá e faz de novo. Sim. Né? Então, essa é uma tendência que nós temos. Então, se a gente não para discutir, para reconstruir, para dialogar, a gente acaba por novamente entrando pelas mesmas ruas, pelos mesmos becos, né? Por isso que nós precisamos fazer tantas provas, tantas vezes, né, Michele? A gente está na escola, então, quando a gente vê isso como um processo educativo, a dor se transforma num outro sentimento, muito maior do que isso, porque a gente ressignifica aquele sentimento. Então, se nós entendemos que a Terra é uma grande escola, e que nós somos espíritos imortais e que estamos em processo de aprendizado e de um processo pedagógico, né, infinito. Então, todas aquelas vicissitudes, todas aquelas situações das nossas vidas, a gente passa a encarar como uma forma pedagógica mesmo, digamos assim. Uma forma de aprendizado, uma forma de superação. E aí a gente ressignifica tudo isso. E aí fica mais fácil encontrar esse equilíbrio. Você concorda que fica mais fácil? Fica menos difícil. Com certeza. A gente está mais treinado, né? Isso. Exatamente. A gente vai treinando, vai aprendendo melhor. O Edilson disse aqui, masoquistas inconsistentes, é verdade. A gente ainda se compraz muito ainda na dor, né? E o Robert Val está perguntando aqui, o livre-arbítrio vai ser fundamental para este equilíbrio? Com certeza, né? Assim, eu gosto sempre de lembrar uma palestrante espírita, a doutora Anete Guimarães, que ela traz umas reflexões bem interessantes. E aí ela tem uma reflexão legal que se encaixa aqui para o questionamento do Robert Val. Ela costuma representar graficamente o livre-arbítrio e as fatalidades, né? Aqueles pontos que acontecem independente da nossa vontade. E aí ela faz um retângulo e faz uma diagonal, cruza esse retângulo com a diagonal. E aí ela simboliza a base inferior do retângulo com o crescimento espiritual, com o tempo da evolução do espírito, e a lateral como a influência que as coisas têm sobre esse espírito. E aí ela começa a desenvolver o raciocínio de que quanto mais a gente vai subir nessa diagonal, quanto mais a gente vai se elevando, as questões materiais vão tendo menor peso sobre nós. Porque é importante que a gente entenda que o nosso livre-arbítrio, ele não é amplo. Nós não temos 100% livre-arbítrio, nós temos algumas limitações. Inclusive o corpo é uma delas.
né? O corpo, dependendo da condição que eu reencarne, ele pode ser um limitador para mim. Sim. Então o meu livro, e eu vou ser afetado por isso de acordo com a minha evolução. Porque você imagina, Jesus reencarna na Terra, num meio totalmente adverso, mas pelo nível evolutivo dele, aquilo ali não o abalava, não mexia na sua estrutura, porque são etapas que já eram vencidas para ele. Então, administrar as influências materiais, para ele, tá tranquilo, porque ele já passou daquele nível. Né? Enquanto nós ainda temos muita dificuldade em administrar a questão material, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, Claro. né? Por muitas características que nós ainda temos e que muitas vezes afetam essa questão, o nosso livre-arbítrio passa a ser um pouco limitado. Mas, sem sombra de dúvida, ele é fundamental, porque são as nossas escolhas que vão trazer, aquela história do colher e do plantar, né? Sim. Eu vou colher invariavelmente aquilo que eu plantei. Então, meu livre-arbítrio, ele vai ter esse peso, né, nesse sentido, de que eu tenho escolhas no plantar, mas o colher não vai ser de escolha minha, vai ser consequência do que eu fiz, né? Daí que ele tem uma relação direta com a questão desse equilíbrio do qual nós estamos falando aqui. Através do meu livre-arbítrio, se nós entendemos que nós somos um conjunto do corpo físico e do espírito, não é? E que esse corpo físico vem ser um veículo para que esse espírito possa evoluir numa estada, digamos, evolutiva, num determinado planeta, no nosso caso aqui na Terra. Então, se através do meu livre-arbítrio eu não cuido bem desse corpo, eu vou estar diretamente prejudicando a minha possibilidade de fazer uma caminhada melhor. Não é verdade? Exato. E eu tenho um livre-arbítrio para isso. Então, ele vai poder influenciar e buscar esse equilíbrio, buscando cuidar tanto do corpo como do espírito, através desse livre-arbítrio. Isso vai fazer toda uma diferença nesse resultado, para que esse conjunto possa bem caminhar, não é? É isso aí. E aí a gente volta para aquela história lá do autoconhecimento, né? Que é muito importante a gente entrar nesse processo de se conhecer para entender o que a gente dá conta, até onde eu dou conta de quê, né? Porque também há muitas vezes uma tendência de quando a gente estuda o espiritismo ou quando a gente conhece o espiritismo, naquele peso da obrigação de fazer agora tudo certo. Eu tenho que fazer minha reforma íntima, né? Então eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. E é interessante que a gente pense que nós não temos como nos transformarmos em espíritos superiores da noite para o dia, né? Sim. É um processo, é uma trajetória que precisa ser respeitada, né? Para que a gente consiga ter uma saúde psíquica que nos permita dar conta da nossa caminhada, é muito importante que a gente entenda essas nossas limitações. Sim. E nossas potencialidades, né? Para que a gente possa, conhecendo potencialidades e limitações, a gente crie alternativas mais amplas de bem-estar nessa caminhada, porque, de fato, vivemos tempos onde a gente precisa se posicionar, onde a gente precisa entender a sociedade em que vivemos, precisamos entender quem mora com a gente, quem está do nosso lado e como lidar com tantas questões e com tantas informações. Então, nós precisamos, sem sombra de dúvida, nesses tempos, estar muito atento aos cuidados com o nosso corpo e com a nossa alma, para que a gente dê conta de toda essa demanda, né? Com certeza. A Ana está dizendo aqui, ó, sou a própria essência de tudo aquilo que desejo, disse na mensagem lá, seguindo ali. Com certeza. E assim, muito cabível e muito importante a reflexão para o momento que a gente está vivendo, né? Quando nós pensamos nesse conjunto que nós somos do corpo e do espírito, e entendendo que o espírito pensa, sente e age através do corpo físico, não é? Então, tudo aquilo que nós pensamos e o que nós desejamos vai fazer uma grande diferença nesse desfecho aí. O que nós alimentamos? Que tipo de alimento é esse que nós estamos dando
para esse corpo e para esse espírito. Quando nós pensamos no corpo e a gente pensa como é que a gente alimenta o corpo, sendo materialistas como nós somos, né? Muito mais do que seres espirituais, a gente já pensa logo no alimento concreto. De alimentar o corpo físico, parece ser mais fácil, né, Michele, entender como é que eu alimento bem o meu corpo físico. E aí eu já penso mesmo no alimento concreto, naquilo que eu como todo dia, naquilo que eu devo comer ou não. É fácil de entender. Mas quando a gente diz que precisa alimentar bem o espírito, cuidar bem do espírito, como é que a gente alimenta bem esse espírito? Será que o pensamento tem a ver com isso? Será que aquilo que nós sentimos tem a ver com isso? De que forma nós alimentamos todos os dias o nosso espírito? Porque esse alimentar é esse cuidar também, que vai favorecer ou não esse processo do equilíbrio do conjunto, não é? É verdade, quando ela traz aqui essa questão do desejo, é incrível, né? Realmente nós somos, psicanaliticamente falando, né, sujeitos desejantes, né? Ou seja, o desejo é o que nos impulsiona realmente. Toda a nossa trajetória, o que nos constitui, está intimamente ligado com esse desejo. Sim. E é interessante que Emmanuel, ele nos alerta muito sobre isso, né? E muitas vezes ele nos fala, tem no livro Pensamento e Vida, tem, se eu não me engano, é logo no primeiro capítulo, que ele tem um texto que é intitulado Vontade. E aí ele vai fazer realmente a reflexão sobre tudo isso que a gente deseja, tudo isso que nos impulsiona. E muitas vezes o que a gente deseja não está no campo da nossa consciência. Muitas vezes a gente nega o que a gente deseja. Sim. Né? Mas aí quando é à noite a gente vai lá, dorme, de repente tem um sonho que você, menina, sonhei pensando isso, acontecendo isso absurdo. Né? Mas muitas vezes são os nossos desejos envolvidos ali. Então, para onde o espírito vai quando dorme? Sim. O espírito vai para onde os seus desejos estão. Né? Se as minhas vibrações, se os meus pensamentos estão alimentados maior parte do tempo com sentimentos e sensações elevadas, naturalmente, no momento do sonho, eu me direciono para lugares compatíveis, né? E o inverso, a mesma coisa. Daí a importância de alimentar, como você disse, né? A gente não alimenta só o corpo, a gente alimenta o espírito. Isso. Trazer esse alimento através... Tem tantas opções legais que eu acho interessante, porque assim, não é fácil a gente sair da faixa vibratória que a gente passa a maior parte do tempo. Nós ainda somos esses espíritos endurecidos. É importante que a gente entenda isso, claro, com as suas exceções. Já tem muita gente aí que já deu várias caminhadas, estou dizendo aqui por mim. Né? Então, quantas vezes eu me deparo fazendo algo, poxa, já não era mais para estar assim. Né? Mas é interessante que a gente entenda que, assim sendo, a gente precisa utilizar ferramentas que nos ajudem. Porque se esperar que aconteça sozinho, vai ser muito mais lento e mais difícil. Então, a gente estabelecer rotina saudável, mesmo que um dia ou outro a gente não consiga, a gente não precisa ser escravo da rotina, que também não é legal, mas eu poder colocar em momentos do dia coisas que nos ajudem a mudar a faixa vibratória, uma boa leitura, uma música que me ajude a me sentir melhor, um filme legal, sabe assim, e cada um vai ter ferramentas diferentes do outro. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro, né? É claro. Mas às vezes uma caminhada que você faz, você está ali tratando o físico, mas está tratando também o espiritual. Entra no que começou a nossa história, né? A nossa conversa. Sim, com a partir do momento que eu trato o físico, eu tenho repercussão no espiritual e vice-versa. Como o alimento que você trouxe, né? Sim. É interessante que quando a gente está bem psicologicamente, por exemplo, a gente também consegue ter um equilíbrio alimentar. Daí você vê pessoas com alto nível de ansiedade ou comer demais ou comer de menos. Sim. A pessoa estando deprimida, um dos principais sinais é a diferença na alimentação. Então você vê aí que o psiquismo afetando uma prática que é própria do corpo físico, né? Com certeza. Você viu a pergunta da Alane? A Alane está perguntando aí se ficar sem saber notícias da pandemia, se seria egoísmo ou se seria uma forma de autoproteção. Mais ou menos isso aí. Não sei se você viu Alane, fantástica essa pergunta. Muito boa, né? Muito boa.
Muito bom para nós Muito refletirmos. boa, porque principalmente a gente tem visto nesse período de pandemia muitas fórmulas sendo dadas. É muito importante, as orientações são importantíssimas, mas também é muito importante que, junto a essa informação, a gente alerte que não é uma fórmula que é igual para todo mundo. Porque, ora, as pessoas dizem assim: não vamos ver mais nada, porque eu preciso ficar bem. Ah, vamos ocupar o tempo fazendo um curso, fazendo determinada coisa, aí de repente a pessoa vai fazer e fica pior do que o que estava antes. E aí a gente volta para a velha orientação do conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se observar. Ficar longe de notícias, porque eu estou vendo que eu não estou dando conta, isso não é egoísmo. Isso é um autocuidado importante. E aí eu sou o termômetro disso. Né? Eu vou ser o meu termômetro. Se eu, logicamente, nós como seres curiosos, dificilmente nós vamos passar dias e dias sem olhar a notícia. Né? Nem que seja aquela olhadinha só para ver quantos mortos já tem, a gente vai olhar. Então é importante que a gente se observe. Oh, coisa linda, saudade. Que a gente se olhe muito nesse momento e Tchau. entenda até onde a gente aguenta. Né? Se eu estou percebendo que aquilo está me fazendo mal, eu não vou estar sendo egoísta porque eu não vou estar deixando de ajudar ninguém, nem vou estar olhando só para mim. Eu estou me restabelecendo para que eu tenha condição. É igual aquele velho simbologiazinho que todo mundo costuma fazer do avião, né? Quando cai o respirador. Com Se certeza. eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar a outro? Né? Então eu Sim. preciso observar isso. Muitas coisas são importantes. Claro que a gente, principalmente quem está há muito tempo em isolamento total, né? Algumas pessoas tiveram a condição de estar assim. Com certeza essa pessoa vai passar por vários picos. Vão ter dias maravilhosos, dias no outro dia tudo desmorona, que é natural. Nós vamos estar lidando com. Primeiro, não nos preparamos em nenhum momento da nossa vida para passar por uma pandemia. Ninguém nunca nos ensinou o que fazer nesse momento, Exatamente. né? Nós Isso vamos mesmo. nos deparar com o medo da morte, que na nossa cultura ocidental, falar da morte ainda é um tabu imenso. Nós vamos nos deparar com o luto de tantas perdas. Perda de Com pessoas certeza. queridas, perda da própria rotina, da própria liberdade. Né? Então são muitas questões, gente, e é pesado. Então vamos nos perdoar, vamos entender o nosso momento e nos permitir o que for Sim, necessário para que a gente se mantenha em pé. Se com você acordar certeza. um dia e olhar, hoje eu não consigo levantar da cama, se respeite. Né? Se você tem essa possibilidade, claro que infelizmente no país que a gente vive tão desigual, nem todos podem ter essa liberdade. Mas se você tem possibilidade de se permitir o ócio, você está mais do que justificado nos tempos em que a Sim, gente vive. com Né? certeza. Agora, sim, O Edilson traz aí a questão do autocuidado, né? Não sei se você está vendo aí. E aí me fez lembrar aqui, nessa temática, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 718, que Kardec sim, perguntou: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E aí a resposta foi que sim, porque sem força e sem saúde é impossível né, que ele chama aqui, é impossível o trabalho, é impossível a vida. Então, quando a gente fala de tudo que você falou, e essa questão tem a ver com a lei de conservação, de você respeitar o seu próprio limite, de você entender, por isso a importância, como você bem falou, do autoconhecimento. Cada vez mais que nós nos autoconhecermos, a gente vai saber até que ponto nós conseguimos caminhar sem perder o equilíbrio. Então, comentando essa questão que a Alane trouxe aí, será que é egoísmo? Concordo com você, não é egoísmo, depende. Então, cada um de nós precisa, diante dessa circunstância toda, procurar o equilíbrio. Talvez saber da notícia é uma necessidade, mas se você tornar essa necessidade adoecedora, você vai acabar trazendo um impacto tanto para o seu corpo físico como para o espírito. Então, é tentar exato. sempre, eu acho que a palavra-chave dessa questão que nós estamos tratando aqui é o equilíbrio.
É você dentro daquela caminhada que você já fez, que nós sabemos que esse momento desse construto aí é uma questão pessoal intransferível, né? Nós podemos estar no nosso lar ali com a quantidade de pessoas que viverem ali e nós vamos tratar isso e ter sentimentos a respeito desses aspectos de forma totalmente diferente, porque nós estamos em momentos diferentes e cada um vai ter que encontrar esse equilíbrio possível para conseguir melhor sobreviver nessa situação toda, sem perder o equilíbrio possível de se encontrar, porque o que é equilíbrio para mim pode ser diferente do que é equilíbrio para você. Cada um de nós vai Exatamente. ter esse equilíbrio dentro do que nós conseguimos caminhar, não é? É E isso aí. outra coisa aqui, só complementando aqui, Miramês faz um comentário sobre essa questão 718, lá na obra Filosofia Espírita, não é? Que é psicografada pelo João Nunes Melo. E ele diz o que ela diz lá? Que o corpo precisa de força e saúde e mesmo de alegria. Então eu quis trazer essa frase porque isso está diretamente relacionado à nossa saúde emocional, né? E nós É não isso podemos aí. ter esse equilíbrio se nós não tivermos a saúde emocional, porque uma coisa tem um impacto direto na outra. Essa Eu sempre consideração. gosto de chamar a atenção em relação a isso, Wilma. É, a gente vive tempos onde as pessoas normalmente trazem frases motivadoras que são super importantes. A gente tem que, sem sombra de dúvidas, alimentar sempre a esperança, né? Vivemos tempos difíceis e que precisamos desse estímulo. Porém, a gente sempre tem que estar lembrando isso ao lado da responsabilidade de entender que há pessoas que estão, de uma maneira geral, num funcionamento psíquico dentro de um padrão que ela consegue responder a esses estímulos, mas nós temos pessoas também que às vezes estão nos ouvindo, que estão, por exemplo, num quadro depressivo e que não têm energia suficiente para dar resposta a isso. Sim, Então é interessante que se você se encontra numa situação como essa, que você realmente não consegue sair da cama, não consegue responder, e isso já tem uma quantidade de tempo que tem uma indicação de um quadro depressivo, eu não vou nem dizer depressão, mas um quadro depressivo, é muito importante buscar ajuda. Buscar ajuda profissional. Como a gente iniciou falando dos fatores e as dimensões do ser, muitas vezes o nosso corpo está ali bombando de hormônios, de neurotransmissores, de muitas questões biológicas que nos impedem uma reação. E aí, claro que eu não estou falando aqui para as pessoas em geral que já conseguem decidir, amanhã eu vou ouvir uma música, amanhã eu vou fazer uma agenda tranquila, ok, isso é ótimo, nós precisamos sim, quem está em casa em isolamento, acordar, tirar o pijama, tomar um banho, fazer aquela rotina de maneira que não te deixe tão sem ânimo. Mas também vão ter as pessoas que não vão estar conseguindo reagir dessa forma. E se não está, é preciso uma intervenção. sim. Inclusive, se necessário for, medicamentosa. Né? Às vezes a pessoa está no nível que não dá mais para reagir sozinha. E aí, se Isso você mesmo. conhece alguém que está nessa condição, orienta a buscar uma ajuda profissional, né? Porque depois de sair desse quadro mais doloroso, aí sim vai vir a vontade dela, todos os planejamentos, anseios vão ser mais fáceis de ser executados, diferente de quem se encontra num quadro que fica difícil de responder a todos esses estímulos, né? Sim, com certeza. E aí, cada um de nós, eu tava imaginando aqui, se nós pudéssemos fazer, cada um de nós, e aí fica aí para cada um pensar, né? Se nós estamos falando do equilíbrio do corpo físico e do corpo espiritual, que a gente leve como dever de casa, entre aspas, né? Cada um de nós refletir sobre isso, se possível, até fazer uma lista do que nós podemos fazer, cada um de nós, porque a nossa lista vai ser diferente. Cada um de nós vai ter um checklist diferente de possibilidades que nós podemos fazer ou utilizar no ambiente do lar ou do trabalho para essa minha ajudante.
Essa é a Maria Clara. Linda. Para que a gente possa encontrar, procurar o outro, para procurar esse equilíbrio, né? De que forma? Como você citou aí. Inclusive quem tem criança em casa, né? As crianças aí surgindo. Exatamente. E aí vem Isso. todos aqueles desafios que a gente sabe. Se para Isso. nós é difícil estabelecer uma rotina, né? Imagine para as Para as crianças que crianças. tiveram Isso. tanto impacto com isso, né? Com Nas próprias certeza. estruturas escolares, né? Isso. E aí Alan a está dizendo gente aí que vai fazer uma fazer uma live live. infantil. Já Então, está convidada, né? tá convidada. A Maria e o Natan também que tá ali tentando se chegar, mas é mais tímido, é mais discreto. Então, como eu falava, é a gente procurar de que formas nós, agora está exagerando, de que forma nós podemos, cada um de nós, o que eu posso fazer para encontrar o equilíbrio? E aí a gente listar e procurar colocar aquilo em prática, né? Outra questão aqui que Miramês traz aqui nessa questão que eu coloquei é dizendo da dificuldade que nós temos de colocar aquilo que nós aprendemos em prática. Ele diz que o Espírito traz isso, às vezes, em várias existências, que lê, que estuda determinados comportamentos, determinadas formas de vida, que quer mudar, né? Mas não consegue tornar aquilo concreto no seu dia a dia. É uma distância muito grande entre o discurso, entre o entendimento, tem certeza que é necessário, sabe que é necessário, mas não consegue executar. E aí também, nesse momento, para encontrar esse equilíbrio, a gente precisa tentar dar esse passo à frente, não só de entender o que é necessário, mas de todo dia fazer aquele esforço para tentar concretizar aquela necessidade, né? Pois é, isso é interessantíssimo, né, Wilma? Porque quantas vezes a gente não se pega nessas situações, né, onde a gente pensa uma coisa e faz outra, Isso. né? As nossas emoções, elas ainda estão muito distantes das nossas vivências. Sim. A parte mesmo assim lá, os conceitos, a cognição, ela não está necessariamente andando de mão dadas com a emoção. Então, muitas vezes aquilo que ainda mexe com as nossas paixões, com os nossos desejos, são compatíveis com aquilo que a gente entende que não é o melhor para a gente. Sim. Né? E o nosso desafio é justamente esse. É buscar estratégias que a gente consiga transitar nisso entre o meu desejo e o que eu penso que deve ser. Né? Porque às vezes, a gente até às vezes costuma dizer assim, fulano diz tanto uma coisa, mas na prática faz outra. Né? E muitas vezes a gente não para pensar que nós fazemos isso o tempo todo. Né? O tempo todo. Porque aquilo que a gente consegue entender já é o que a gente vislumbra de passos à frente na nossa evolução. E o que a gente faz é o que a gente realmente ainda é. Sim. Se você imagina se a gente não conseguisse ver o que tem de melhor para tentar buscar, a gente ia morrer aqui no que a gente é. Né? Então, se eu já consigo vislumbrar coisas, massa, legal, já estou vendo alguma coisa. Então, que a gente não fique angustiado porque não conseguiu viver tudo aquilo que acha que é o certo. Né? Que a gente respeite a nossa condição, quem nós somos, pouco a pouco vá fazendo ensaios de conquistas. Né? Um dia a gente consegue, no outro dia não, aí depois da manhã a gente tenta de novo, e assim aquilo vai se tornando algo natural. E aí a hora que chegar a fazer parte de quem nós somos, já não será mais um esforço para ser realizado. Já acontece naturalmente. Sim. E muitas vezes a gente acaba alimentando sofrimentos voluntários, né? Às vezes é como se a gente, nesse movimento todo, a gente escolhe, é como se a gente escolhesse sofrer. E a gente precisa também ficar atento a isso. E eu estava vendo também sobre essa temática, eu encontrei lá no Livro dos Espíritos, na questão 727. Olha que interessante o que Kardec, aquele lindo, perguntou. Que é umas perguntas perfeitas, umas perguntas perfeitas. Olha o que ele perguntou. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade, veja bem, que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservarmos-nos dos que prevejamos ou que nos ameaçam. E aí a resposta foi o quê?
Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. E aí Miramês vem e faz, né, fecha com chave de ouro a resposta, fazendo o seguinte comentário. Os sofrimentos voluntários criam em nossos caminhos espinhos que nos inquietam no futuro. E aí ele diz que é uma escolha, nós escolhemos e aí nós depois vamos arcar com as consequências daquelas escolhas, né? Então tudo que nós escolhemos, se nós escolhemos sofrer voluntariamente, certamente que virão consequências daquele sofrimento voluntário que nós escolhemos, assim como se nós escolhemos não sofrer ou de ressignificar, também nós teremos aquelas consequências, porque tudo é um plantio, né? E nós vamos colher. Isso aí tá intimamente ligado com o sentimento de culpa, né? Porque quando a gente se depara que está vivenciando um sofrimento que poderia ser evitado e que foi construído por nós, você imagine a sensação de culpa que se tem diante disso. Né? É o que a gente vê muito no comentário dos espíritos que comentam a segunda parte do livro Céu e Inferno, né? Se a gente chegar lá no livro Céu e Inferno e for ver os relatos dos espíritos sofredores, é unânime eles falarem das questões da culpa, que são justamente todas as dores que foram enfrentadas por escolha. Porque uma coisa é a gente passar por uma dificuldade que não depende da gente, né? É algo que aconteceu na vida e que veio como mola para a gente se entender e crescer e atravessar. E outra coisa é eu estar alimentando situações que me deixam numa condição de sofrimento. Sim, apesar de que isso tem um significado para mim aí. Existe uma dificuldade aí. Por isso é importante se conhecer para poder conseguir transpor isso. Né? E a Alane comenta aqui, vocês duas passam equilíbrio, como conseguem ser tão equilibradas? Dicas, menina. Mulher, essa dica aqui é não vir aqui em casa, porque se tu vier aqui em casa, aí tu vai entender que esse equilíbrio, ele é momentâneo. É apenas uma miragem, né, Michele? É só uma miragem, é só esse momento aqui de iluminação dos girassóis. Mas a gente deve sim buscar por isso, né? O nosso papel é justamente esse. A gente ainda não consegue ter esse equilíbrio, mas a gente pode buscar estratégias de construção dele, né? E essas estratégias de construção, elas são extremamente singulares, né? A minha estratégia não vai funcionar para o Wilma, não vai funcionar para a Alane, né? Claro que existem coisas comuns que a gente, de uma maneira geral, fala para todos, né? Mas é importante que cada um vá se testando, vai colocando na tua vida aquilo ali, isso aqui tá dando certo, eu tô conseguindo me adaptar e tá sendo legal, isso aqui não tá, então vamos por outro caminho, né? Assim, às vezes a pessoa diz, vamos começar o dia fazendo uma caminhada cedinho, e aí você tem energia o dia todo. Se eu fizer uma caminhada cedinho, gente, vocês não têm noção, eu fico insuportável o dia todo. Pra mim, isso é terrível. Então, são fórmulas que não dão. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Quem consegue acordar cedinho, motivado, vou caminhar, vou correr, show, dá certo pra você? Faça, tá sendo legal. Né? Pra mim, não funciona. E assim a gente vai equilibrando e ajustando as nossas necessidades, como também a nossa rotina. Tem coisas que até dá, assim, que faz bem para mim, mas que é difícil de encaixar na minha rotina. E aí eu preciso encontrar estratégias, fazer escolhas, reelaborar essa rotina, se isso for uma prioridade, se isso for possível, né? Então são todas essas questões que a gente precisa se organizar, mas sempre entendendo que há saída. Isso a gente precisa deixar claro. Sempre tem uma saída. A Claudinha está aqui dizendo que a pandemia para ela está sendo ótimo porque ela pode ficar com um filho de 7 anos e é um ponto positivo da pandemia. Já outras pessoas super se incomodam de estar em casa, estão desesperadas para sair de casa. Então cada um de nós vivencia essas questões de uma forma totalmente diferente, né? E o Edilson aqui trouxe uma coisa bem interessante aqui, Edilson, que foi fazer uma analogia entre a alegria de viver e o eletrocardiograma.
Ele colocou aqui que a alegria de viver é como um eletrocardiograma, ora lá em cima e ora lá embaixo, né? E é bem assim, É isso né? mesmo. E aí a Ana está dizendo aqui que o equilíbrio da aura, sem lucidez, cadê aqui? Se quiser controlar, ixi, lascou. É por aí. E aí eu É queria igual as colocar, pessoas que têm muita ansiedade, querendo fazer meditação, as primeiras tentativas, né? ficam loucas, Mas é né? isso Ficam mesmo. Se a enlouquecidas, gente enlouquecer, se a gente quiser forçar enlouquecidas. algo que não nos representa, que não é Não algo dá, que nos constitui, a gente vai ter muita dificuldade, né? A não ser que com realmente certeza. seja a sua meta e você queira Uhum. lutar por ela, aí vale a pena tentar, Sim, né? com certeza. E eu queria acrescentar aqui sobre o equilíbrio, né? Que foi a palavra-chave que eu encontrei para essa nossa conversa, foi o equilíbrio, que sendo o nosso corpo físico o veículo do espírito, e a gente sabendo que a nossa finalidade de viver na Terra é justamente a busca desse aperfeiçoamento do espírito, então a gente pode entender que quanto melhor tiver nosso corpo físico, melhor vai estar o espírito para fazer essa caminhada. E vice-versa, né? Quanto pior estiver a situação espiritual, perdão, a situação do corpo, pior vai ser, o espírito vai estar mais aprisionado, sem conseguir dar conta daquele recado para o qual ele veio. Então, não dá para a gente nem valorizar demais o corpo acima do espírito e nem desprezar o corpo para que o espírito não possa bem caminhar. Então, a gente precisa buscar, né, reforço. E aí a gente podia, cada um daqui, sair com esse deverzinho de casa pessoal, de repensar como é que está todo dia, de como é que está organizando isso ou como é que não está, quais são as possibilidades de dar um passo à frente para isso aí. E começar agora, depois dessa live aqui, começa a fazer alguma coisa para buscar esse equilíbrio de verdade, colocando em prática o que for possível, mas sem gerar nenhum sentimento de culpa, como a Michelle colocava há pouco. De não precisar se achar responsável para dar um passo além do que no momento a sua perna é capaz de dar, né? Respeitando o seu limite, respeitando a sua condição e respeitando as possibilidades também, não só suas possibilidades, mas as possibilidades dos que estão na sua convivência. Porque cuidar da gente também é cuidar do outro. Então, na hora que a gente se relaciona conosco e a gente tem tipos de relações com todos os que estão ao nosso redor, né? Com todos os tipos de papéis que nós temos, não só no nosso ambiente, né, do nosso ambiente domiciliar, mas no nosso ambiente de trabalho. Então, esse cuidado, ele também é um conjunto. Se eu cuido bem de mim, eu tenho maior cuidado, eu tenho maior, possibilidade de cuidar do outro, de acolher a dor do outro, de acolher uma necessidade de escuta que o outro tenha, e por aí vai. E essa possibilidade de estender a mão do outro, de ser útil, também tem tudo a ver com esse equilíbrio. Porque se nós não tivermos esse equilíbrio, nós não vamos ter essa possibilidade de estender a mão, né? Então, É isso aí. tudo isso faz parte de um contexto muito maior, que não é só o nosso contexto interpessoal, não é só o nosso ser propriamente dito, mas é tudo que está ao redor, É isso aí. né? E só lembrando, gente, que essa live ela tem um tempo limitado, né? Assim, quando faz 1 hora ela cai sozinha, então se cair, a gente já sabe que nós já estamos encerrando, né? Faltam 6 minutos. A, a Wilma vai precisar sair um pouquinho antes, né? Ela Isso. também já tem uma outra live aí marcada. E, e foi muito bom a nossa conversa, Wilma, foi muito bom ter você com a gente, né? E fique à vontade aí para Tá desconectar ótimo. quando você vê aí que tá ok. Se você quiser dizer mais alguma coisa, Tá ótimo. Quero só agradecer, muito, muito feliz por ter estado com vocês. Vi várias pessoas ali que eu quero muito bem. Quero bem a todo mundo, mas tem pessoas ali que a gente conhece, né? Que fazia tempo que a gente não via, que está aí participando, dando a sua opinião. E assim, a reflexão que a gente é capaz de trazer numa conversa dessa pode mudar tanto o nosso comportamento, pode acender luzes na nossa cabecinha, pode criar sementes em nossos corações, não é? E aí pode trazer várias possibilidades que podem mudar com certeza para melhor muitos aspectos do nosso viver, do nosso existir nesse momento aqui. Então, é muito bom ter essa oportunidade de conversar e de repente de ser
algum fiozinho aí de alguma sementinha plantada aí que possa dar frutos, que possa melhorar as nossas vidas, né? Todos nós aprendemos uns com os outros todo dia. Então, é agradecer demais por ter estado com vocês. Um abraço, ó, no coração de cada um. E a gente se vê nas próximas, Maravilha. né? A Maria Tá. quer dar tchau. Oi, Beijão, linda. Tchauzão. tchau. Tchau. Vocês vão ficar um pouquinho mais aí com a Michelle, eu acho que mais uns 5 minutinhos para dar tchau e eu vou saindo, tá bom, gente? Um beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau. E é isso, gente. Assim, o Wilma trouxe um ponto importante agora já no final, e aí eu já quero finalizar só falando da parte coletiva, né? O Coletivo Girassóis, ele tem essa proposta de pensar o coletivo. Hoje a gente teve uma live diferenciada, porque trouxe um tema que é o pensar em si, o se pensar, que obviamente tem um reflexo também no coletivo, né? Porque vive feliz com a gente mesmo, em condição de aceitação da nossa condição, aí isso também vai refletir no outro. Né? Então, o Coletivo Girassóis é um pontinho de encontro onde a gente pode dialogar muito, trocar nossas ideias, trocar nossas angústias, trocar nossas vitórias. Né? Então, estejam sempre à vontade para estar entrando em contato com o grupo, compartilhar suas percepções e vamos sim, como a Wilma nos convidou, né, estabelecer metas, né, metas de crescimento, de trabalho, e eu aqui falando de metas, né, a gente é tão bombardeado com essas palavras que a gente acaba utilizando, né, mas não meta no sentido de cobrança, de que eu tenho que fazer, mas sim no sentido de dar passos, né? Vamos estabelecer novos passos, criar uma rotina de vida o mais saudável e adequado que a gente consiga, respeitando a nossa condição, sempre com a esperança de que viveremos sim dias melhores. Ainda estamos no meio da tormenta, mas ela vai passar, não tenham dúvida, porque ela realmente vai passar. E enquanto isso, vamos criando essa rede, né? Essa rede de apoio, essa rede de contatos para compartilhar o que a gente tem. No dia que não estiver dando conta, pede socorro a alguém, né? Ninguém larga a mão de ninguém, porque é para isso que nós estamos aqui. E se não deu para acertar tudo, tá tudo bem. Amanhã é outro dia e a gente tenta de novo. Então, queria deixar aqui um beijão a todos, muita saudade de Fortaleza, de todo mundo que a gente queria poder estar abraçando bem forte, mas em breve poderemos estar, se Deus quiser. Então, fiquem com Deus, né? Muito bom a presença e a participação de vocês. Que possamos replicar mais e mais esse clima de esperança, como também a certeza dos nossos posicionamentos, das nossas posturas ante a vida, nesse mundo de transição que estamos enfrentando. Né? São muitos os diálogos, são muitos os debates, e a necessidade cada vez mais de estar bem e forte para representar tudo aquilo que somos convidados a representar. Né? O amor, a compreensão, a tolerância, o respeito ao próximo, o respeito a todos, né? O respeito às minorias que necessitam de representatividade, que possamos fortalecer essas vozes e estar presente em nossas vidas, na vida de quem nós amamos. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui juntinho de vocês. Beijão e muita paz a todos. Fiquem com Deus, que Jesus esteja no coraçãozinho de cada um de vocês. Beijo. Tchau, tchau.